Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, depende muito do horário que você está vendo, né? Hoje a gente está ao vivo, quinta-feira, 8h30 da noite, e o nosso Assim Podcast aqui pela Estúdio Digital TV, também no nosso canal, vale aquele toque de sempre, aquele pedido. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, que ajuda muito a gente por aqui, tá bom? Sabe que o Assim Podcast tem uma proposta de falar de todos os assuntos interessantes, trazer pessoas que têm uma história de vida legal para contar, vai muito além do profissional, né? A gente fala de tudo e lembrando que falar de tudo significa que aqui todo mundo tem vez, todo mundo tem voz, a gente não faz juízo de valores, a gente não faz absolutamente nada, as pessoas têm toda a liberdade, desde que a gente fique dentro da ética, da democracia, né? Todo mundo pode falar aquilo que acha interessante, que gosta de falar. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que você goste de hoje. Ô, mascotinho, tá tudo bem com você? Ah, tá tudo bem. Ah, Tio tá. João, É. o senhor trouxe sorvete pra mim? Ok, mas sorvete, ô mascotinho, você só pensa em sorvete? A semana passada você ficou falando de sorvete, sua mãe ficou brava porque você tomou um monte de sorvete, e aí você só pensa em sorvete, ô mascotinho? Ah, sabe por que que eu falo em sorvete? É. Ah, que domingo foi meu aniversário e eu ganhei um monte de sorvete. Ah, é Ah, verdade. eu não penso só, eu tomo sorvete. Ah, você não pensa só, você também toma sorvete aí. Eu tomo sorvete. Ah, tá bom. Então depois que sair daqui, eu levo você e a gente toma um sorvete, tá bom? Ah, só um sorvete pra mim? Pra nós dois? É. Ô, tio João, deixa de ser mão de vaca. Que mão de vaca? Não, lógico que não, rapaz. Não é um sorvete pra gente dividir em dois. É um pra mim e um pra você, pode ser? Ah, pode ser, mas eu quero 2 sorvetes, tio Joel. Tá bom, então. Esteja. Ufa! Ainda bem, tio. Esse moço que está aqui no Assim Podcast de hoje é o pai do Gael? É o pai do Gael, é ele mesmo. É o pai do Gael. É o Oswaldo Barros, viu, ô mascotinho? Oswaldo Barros, que é comediante, faz stand-up, dá aula de stand-up e tá por aqui. Oswaldo, muito, muito obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. Para a gente é uma honra ter você aqui, né? Você que é aqui da nossa região, você é de Votorantim, né? E faz um sucesso pelo Brasil. Se eu falar que é uma alegria, vai ser redundante, né? A alegria, estou recebendo um comediante aqui, vai ser, mas é claro que é uma alegria, é uma honra para a gente, sobe o nível do nosso podcast. Então, a gente agradece muito sua presença. Seja muito bem-vindo, viu, Oswaldo? Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui também. Para mim é um prazer estar aqui. E quer dizer que eu não sou só mais um pai. Tá, pera só um pouquinho, peraí, vamos ligar o seu microfone aqui. O Emerson, vem aqui. O Emerson, que é o nosso diretor, vamos lá, pode ligar. Aí. Ligou? Agora sim. Beleza. Vamos lá. Então, de novo, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Obrigado Sim. pelo convite, né? Quer dizer que eu não sou mais só o pai do Gael, agora eu sou o pai da Lara também. Aliás, você, né? Porque a Lara pode nascer a qualquer momento. Inclusive, se tocar o telefone aqui e eu sair correndo, é porque minha filha tá nascendo. Tá. Tá nesse ponto, tá? Tá já tá ali no quase em trabalho de parto. Tá no quase. Uhum. Então, mas sou isso aí. Sou o pai do Gael, sou professor de stand-up, sou comediante. Sou o pai da Lara, o marido da Vanessa e por aí vai. O pai do Gael, porque é o nome de um dos seus shows, né? Isso, é o nome do meu show e o meu filho é Gael. O Gael, né? Oswaldo, bom, você é um cara que, assim, a tua ascendência, quer dizer, teu pai e tua mãe, eles são da educação, né? São Sim. ligados à educação, né? Uhum. E aí, você não quis seguir esse caminho? Falou, não quero, vou
vou só, quer dizer, na verdade você segue porque você dá aula, né, de stand-up e acabou se tornando também professor. Sim. Mas como é que surgiu essa coisa de comédia? Não, vou para comédia, tal. Você é ator também? Como é que é isso? Assim, primeiro que a educação, de certa forma, durante a pandemia ali, né, eu não sabia exatamente o que ia ser o decorrer das nossas vidas, e eu como comediante lidando com o público, eu fiz uma faculdade. Eu não terminei ela ainda, mas eu fiz História, licenciatura. Então, digamos que eu também tenho um pezinho na área de educação agora. Educação, Só que ainda faltam 2 matérias para eu terminar. E acabou que voltaram as coisas, eu tranquei lá, mas eu pretendo terminar essas 2 matérias ainda. E aí, enfim, agora não precisei ir para educação ainda, não precisei, mas como eu virei comediante, como eu me tornei comediante, nem eu sei dizer, foi um negócio que foi levando e parece que as coisas foram fazendo sentido, né? Então, eu desde pequeno eu sempre gostei de imitação, de me vestir e atuar, assim, isso desde criança. Eu tenho isso no meu DNA, não sei de onde veio, na verdade, mas tá em mim desde pequeno. E quando eu comecei a decidir a vida profissional, eu também estava fazendo teatro. Aí tive que parar um pouco o teatro para fazer faculdade, para ir estudando aqui e ali. Comecei uma faculdade, não deu certo, fui para outra, me formei na outra. Só que assim, aquela coisa da arte acaba sempre chamando a gente, né? Então, quando eu estava estudando publicidade, me apareceu uma oportunidade de ser palhaço de hospital na época, né? Uns colegas faziam um trabalho voluntário. A gente começou a fazer, eu comecei a participar desse projeto. A gente foi levando tão a sério que a gente começou a fazer cursos de palhaço, de improviso. Fui caindo nas artes cênicas ali de novo, até que começou a surgir o stand-up e eu falei, opa, isso aí tem muito a ver com o que eu já faço no meu dia a dia, essa sacadinha, essas brincadeiras já faço com meus amigos, pode ser que tenha a ver. Comecei a fazer stand-up, as coisas começaram a dar muito certo logo de cara, né? Já logo na minha terceira apresentação já ganhei um festival em Curitiba, os shows começaram a dar um bom público lá no começo, né? Antigamente eu acredito que era até mais fácil do que agora. Era mais difícil por alguns motivos, mas era mais fácil levar a gente para os shows porque era uma novidade, né? E então daí eu fui estudar artes cênicas e, enfim, e aí agora estou totalmente envolvido aí nas artes cênicas e na comédia, né? Oswaldo, quais foram quem foram os comediantes que te influenciaram? Você, porque a gente sempre tem alguém que fala, pô, isso aqui é uma referência, porque legal isso aqui. Quem é essa turma que te... Assim, ali no pontapé inicial, né, não tem como negar que foi aquela galera que surgiu na época, né? O primeiro que eu vi, por exemplo, foi o Diogo Portugal, depois Rafinha Bastos, Oscar Filho, Danilo Gentili, Fábio Porchat. Então essa galera teve uma influência muito grande ali para eu começar, né? Hoje, que eu já estou há 16 anos fazendo comédia, eu vejo o meu estilo de humor, o que eu gosto, que eu já tenho ali uma persona mais definida no palco. Eu vejo muita influência das coisas que eu consumia, né? Em que era Chaves, Os Trapalhões, TV Pirata. Eu peguei ali, eu era muito criança, mas eu lembro que eu queria assistir TV Pirata e minha mãe ficava, não vai assistir isso é um lixo. Eu lembro da minha mãe falar exatamente isso. Isso aí é um lixo, não assiste. E eu era muito pequeno e eu já queria assistir TV Pirata. E depois, mas acho que seria mais esse, a minha influência ali maior, talvez seja Chaves e A Grande Família, assim, que eu acho que é o tipo de humor que eu gosto de fazer hoje. A TV Pirata era um humor extremamente inteligente, né? Sim. Ele tinha para você entender, eu coloco assim, para você conseguir entender e dar risada com a TV Pirata, era um pouquinho até mais, assim, mais escrachado do que o Cacete e Planeta, por exemplo. Sim. Porque o Cacete e Planeta, em boa parte, você tinha que estar muito antenado nas notícias, no que estava acontecendo, para você poder entender, porque às vezes eles faziam umas piadas, eles eram muito, embora fosse gravado, impressão minha, né? O especialista aqui é você, mas eles eram muito atuais, né? Era muito em cima do tema atual, né? Não, tinha dia que acabava o episódio da novela
e na sequência o episódio era inédito ainda para o público, e na sequência já começava o programa deles parodiando aquele episódio. Exatamente. Então eles eram bem atuais. E o TV Pirata, ele era um humor assim, mais nonsense, né? Sim, mas tinha também, a TV Pirata tinha algumas sketches, por exemplo, assim, não era assim, tão rápido do momento igual o Cacete Planeta, mas, por exemplo, tinha uma sketch que eu lembro que eles que eles zoavam quando aquela propaganda que tinha para chamando você para se alistar no exército, né? Sim. E eles já tinham uma sátira daquilo. Passava aquilo na TV, eles tinham uma sátira daquilo. A outra coisa que eles tinham também era uma sacada também da Sexta-feira 13, uma sátira com Jason e tal, e daí eles faziam Sábado 14, férias, praias, eles faziam eram umas bobeiras, assim. Mas eles já tinham essa tirada também com o que tava rolando. TV Macho, né? TV Macho. TV Macho, né? Quer dizer, hoje seria meio politicamente incorreto, né? Que a gente tem para televisão, talvez, porque a gente vai vou aproveitar e explorar aqui teu conhecimento, mas essas mudanças nas vezes, porque você está 16 anos fazendo, né? O stand-up, de lá para cá também algumas coisas começaram meio que mudar, né? Tem coisas que, se você faz, eu assisto os seus vídeos do Rabin, assisto do Igor Guimarães, né? Que esse é assim, ele não tem essa preocupação do politicamente incorreto, né? O Igor Guimarães, ele vai, né? E tudo bem. Mas, assim, você vendo isso, também trouxe, então, essa inspiração para você apresentar e fazer o stand-up? Sim. Sobre o politicamente incorreto e sobre as piadas de antigamente, hoje em dia, eu costumo dizer que piada também tem moda e também tem tendência, assim. É engraçado isso, mas eu vou dar um exemplo prático. Um exemplo prático mesmo, assim. Que eu posso dizer se hoje eu te mostrasse um vídeo de um humorista dizendo, assim, na TV aberta, ele dizendo, poxa, eu cheguei em casa... porque o humorista fala assim, poxa, eu participei do programa da Ana Hickman, eu cheguei em casa e minha esposa falou pra mim, poxa, você conheceu a Ana Hickman, agora você não vai querer mais nada comigo, né? Você conheceu aquela mulher linda, maravilhosa, o que você vai querer comigo agora? E ele fala, no mínimo te dá uma voadora. Se eu falar pra você que em 2010 isso foi dito num domingo à tarde, num programa que eu tava participando, você acredita? Nem faz tanto tempo, 2010, quer dizer, agora já são 15 anos, mas é tanto tempo assim. Então, naquele momento, isso foi dito num domingo à tarde, num programa de 14, 15 pontos de audiência, e aquilo não gerou nenhum bafafá, nenhum burburinho, nem nada, e era só uma das piadas que apareciam lá. E naquele momento, a gente brincava com esses temas, né? De lá para cá, foi vindo esse assunto sobre vindo com mais, né, já existia obviamente, mas o assunto foi sendo mais tratado de forma mais séria em relação à violência à mulher e ao machismo e tudo mais, e isso foi ficando fora de moda. Esse rapaz é um amigo meu que fez essa piada. Ele parou um tempo de fazer stand-up e ele voltou a fazer em 2019, ele tentou voltar. E ele desanimou um pouco, porque ele chegou com esse tipo de piada, e ele fez exatamente essa piada no bar que eu estava apresentando, e todas as mulheres do bar fizeram cara feia, e alguns homens que riram segurando, assim, para não demonstrar que tinham achado... Então, ou seja, independente se você acha que deve se fazer esse tipo de piada ou não deve, o que eu quero dizer é, se você é um profissional do humor, você tem que entender que existe tendência, existe moda da piada também. E essa piada tá fora de moda, entendeu? Essa piada acaba estando fora de moda, né? Num contexto aberto. Você não sei lá, o cara faz um show específico para ir lá fazer um tipo de humor mais ácido e tudo mais. Aí a pessoa já vai esperando aquele tipo de coisa, como o Léo Lins faz, como tem um humorista gringo chamado Anthony Jeselnik que faz isso também. Então, aí é outra parada, né? Mas enfim, é isso que eu tenho a dizer sobre essas mudanças do politicamente correto e incorreto, né?
É porque, na verdade, assim, quem vai e a gente acompanha aí, às vezes em shows, dá uma apresentação, alguém da plateia meio que fica bravo com o comediante, né? E faz uma resposta extremamente pesada para ele e tal. E aí tem comediante que fala assim, "Ô, isso aqui é um show de comédia, isso aqui é piada, né? Você veio aqui para isso, você veio aqui para dar risada, né? Mas as pessoas às vezes se revoltam, aí tem gente que levanta e vai embora, né? Sim. Principalmente com essa questão, Oswaldo, e aí também queria ouvir de você, de hoje, dessa polarização política, né? Aí o cara faz uma piada com o Lula, alguém fica bravo. Alguém faz uma piada com o Bolsonaro, o pessoal na plateia fica bravo. Faz uma piada, né? Como é que fica isso? Também fica meio pisando em ovos, Oswaldo, no É, palco? a gente tem que. O humorista ele tem que entender o tipo de humor que ele vai trabalhar, a identidade dele, o nicho. Eu, obviamente, eu tenho minha opinião política, né? Claro. E tenho minhas opiniões. Mas o tipo de humor que eu faço não cabe muito. Sim, pode ser que em algum momento ou outro caiba, assim, mas não cabe eu ficar falando disso no meu tipo de humor. Porque eu escolhi isso. Eu escolhi não ser esse cara porque eu acho que uma pessoa que pensa diferente politicamente de mim pode rir da minha piada, porque a minha piada não é sobre isso. A minha piada é sobre a convivência familiar, a minha piada é sobre aquela coisa que acontece no meio do casal, que acontece no meio da família, entre o pai e filho. Eu gosto desse tipo de humor, assim. O tema é besta até, sabe? Não sei se você já assistiu aquela série Modern Family. Sim. Eu adoro aquela série. Também é uma baita referência pra mim. Ou a própria Grande Família, né? Como eu dizia. Aquele convívio familiar acaba sendo o meu tipo de humor. Então eu costumo dizer isso para os meus alunos. Eu costumo dizer para eles assim: você vai. Porque se você ficar no meio, você também. Se você escolher falar de política no seu humor e você ficar no meio, você acaba arrumando briga com os dois lados. O isentão, O né? isentão, exatamente. Então é difícil. Então, se você escolher, você tem que escolher, pô, vou ser esse cara, como que o Rabin faz, o Diogo Portugal fazem. Vou fazer esse tipo de piada, a piada sobre sobre política, né? Aí é outra parada. É isso que eu penso, assim. Mas de qualquer forma, você falou dos seus alunos. Você passa essas coisas, fala, ó, você pode escolher esse nicho, você pode ir por aqui, mas cuidado, porque, Sim, né, você vai acabar. Exato. Eu tento ser isento da minha opinião nessa hora. Às vezes o cara vem com uma piada, por exemplo, que eu não faria no meu tipo de humor. Porque, sei lá, putz, essa piada é muito pesada, é incômoda, eu não faria. Mas o cara tem uma persona que combina com aquele tipo. Aí eu falo, aí eu tento ajeitar a piada dele ali, eu trabalho, eu falo, não, isso dentro da sua persona isso vai funcionar. Eu não faria, pra mim não pega bem, mas pra você pega. Entendeu? Eu tento ser isento nessa questão. E também em relação à piada política também. Se o cara vier com uma piada que vai fazer que vai zoar o político que eu votei, por exemplo, eu não tô nem aí. Eu tô lá pra fazer ele trabalhar o humor, pra dizer que aquilo é engraçado ou não. Eu vou explicar pra ele, ó, isso aqui, essa piada, um certo público não vai gostar, mas ela é boa. Então, né? Talvez realmente sentir o público, né? Sim. Qual é o teu público, né? O pessoal tá lá para ouvir piada ou com política, uma piada com relacionamento, como você colocou aí, de falar de família e tudo mais. Mas, Oswaldo, você dá aula de stand-up e tal. E as mulheres, como é que participam disso? Tem muita mulher querendo fazer também? Porque a gente nota que tem mulheres que fazem stand-up, mas o número, eu tenho a impressão, ou pelo menos as que aparecem, é menor do que o de homens fazendo, né? Como é que é essa? São bem menos mulheres. Hoje ainda mais do que antigamente. Então, por exemplo, nesse formato de oficina que eu dou agora, né, nesse formato de curso que eu dou agora, eu tinha uma aluna durante 2 anos, acho que foi uma aluna. Atualmente eu já tenho ali 4 alunas. Já cheguei a ter 5, 6 alunas. Então, tá
tá aumentando, né? Tem meninas que estão fazendo bastante sucesso. Hoje o comediante, uma das pessoas que mais vende ingresso é a Bruna Luiz, por exemplo. Sim. Então, então tá aumentando isso, né? Mas ainda é um meio bem machista, assim, né? Quando a gente posta, quando uma menina posta, só você ver qualquer vídeo, abre qualquer vídeo de qualquer menina fazendo stand-up, que vai ter de comentário negativo lá, falando que mulher não tem graça, falando que enfim, vai ter pra caramba disso. Então, né, tem um pouco disso, né? Acaba afastando um pouco as meninas de quererem fazer. Mas tá mudando, tá mudando. No momento tá crescendo mais. Ah, tá. Legal. É bom. Fala, mascotinho. Oi, tio Osvaldo. Oi! O senhor ensina a ser engraçado igual você? Eu tô todo sério aqui, falando que eu preciso ser engraçado. Cara, ensinar a ser engraçado, eu costumo dizer o seguinte: todo mundo tem a sua graça. Às vezes o ser engraçado não é tentar ser engraçado, né? Todo mundo conhece aquela pessoa ranzinza, por exemplo. Aquela pessoa... E às vezes essa pessoa faz a gente rir muito justamente por causa do mau humor dela. Não sei se você consegue pensar em alguém assim. Sim, né? o que faz a freira, por exemplo, que faz um personagem extremamente ranzinza, Exatamente, né? Então ele faz... e é engraçado, né? No meio do stand-up, eu posso citar o Rafinha Bastos, que é assim também. Aqui em Sorocaba a gente tem um comediante que também foi meu aluno, que é o Diego Serafim, que ele é tudo bravo, ele é tudo de mal com a vida. E essa é a graça dele, entendeu? Então, quando a gente fala assim, eu não sou engraçado, ninguém é engraçado querendo. Geralmente, quando você quer ser engraçado, a gente é sem graça. A ideia é a gente ser engraçado com as nossas verdades, assim, né? E às vezes a sua verdade é ser ranzinhos, é ser chato, e é isso que é engraçado, entendeu? É aí que fica engraçado, né? Meu malvado favorito, né? Exatamente. Tio Osvaldo, Diga. nesses seus espetáculos, o senhor já contou alguma piada que ninguém riu? Já, muitas vezes, né? Muitas vezes. Principalmente quando a gente está começando o material, né? Quando a gente está... O material que a gente fala é o nosso texto, né? A gente fala com o material. Quando a gente está começando a escrita, testando as primeiras piadas, as primeiras vezes não funcionam. E a gente vai ajustando, né? Então, inclusive, até sobre isso que eu falo no meu livro, né? No meu livro eu ensino a fazer esses ajustes da piada, né? Esse ajuste fino. Às vezes, por questão de uma palavra ou de uma pausa, a piada não funciona, né? Vou tentar achar um exemplo prático aqui para eu explicar para vocês. Não, vou dar deixa eu pensar. Eu queria pensar numa piada. Vou pensar numa piada genérica. A piada do tinha um pintinho que não tinha uma perna, foi ciscar e caiu. Piada genérica que todo mundo conhece, usa comum. Imagina que você fala assim: tinha um pintinho deficiente, foi ciscar e caiu. Por que a piada perde a graça? Porque o deficiente ele pode ser sem uma perna, pode ser sem um olho, pode ser sem uma asa, no caso do pintinho. Então, uma palavra deixa aquilo ambíguo e a piada às vezes não funciona, porque a plateia não entende, que a plateia vai para outro lugar. Ou então você coloca, tinha um pintinho azul que não tinha uma perna, foi ciscar e caiu. É uma matemática que o público faz. Então, o pintinho ele não tinha uma perna, ele foi ciscar, porque ele só tinha uma perna, então ele caiu. Tá, entendi. Mas por que ele era azul? Por que ele era azul? Essa pergunta vai atrasar a risada do público também, entendeu? Então é muito louco. Então é comum todo humorista já contou alguma piada que não riu. A gente tem algumas técnicas, né? Às vezes a gente joga ali a piada que a gente tá testando no meio de duas que funcionam, ninguém riu, o público nem entende, o público nem sacou que aquilo não foi engraçado, que aquilo era para ser uma piada. E a gente passa batido, né? E às vezes acontece também a gente estar num ambiente adverso. Estou me apresentando num lugar onde as pessoas não estão esperando, às vezes um evento corporativo e tal. As pessoas não estão esperando aqui que você vai lá fazer piada. Aí, para você ser engraçado, acaba sendo mais difícil. Então é comum uma ou outra piada, ou às vezes até o show todo, não funcionar, né? Quando você está num ambiente adverso. E aí, como é que fica? Dá uma certa frustração e tal. E como é que você testa? Você tem 16 anos nisso, mas você ainda testa esse material? Quer dizer, você testa com quem? Você testa na sua casa? Você testa com os amigos? Como é que você faz para testar esse material? Quando a gente tem já todo esse tempo de estrada, é mais fácil a gente sacar o que funciona e o que não funciona.
Tanto que, às vezes, meus alunos vêm com uma ideia, eu falo, tá, essa piada não vai funcionar. Eles, não vai funcionar. Tá, vai lá e testa. Aí ele vai lá e testa. 90% das vezes eu tava certo. E erra mesmo, porque a gente já tem esse feeling, né? Mas eu costumo, quando eu escrevo uma piada, eu tenho alguns colegas humoristas que eu mostro antes, olha, tô pensando nessa piada, o que vocês acham? Tal. Às vezes falta alguma coisinha, eu sei que falta alguma coisa, eu mando para esses colegas, às vezes até para algum aluno meu, que encontra ali se você fizer assim vai ficar melhor. E aí a gente ajusta essa piada, né? Mas quando eu costumo testar aí eu levo pro palco. Aí no palco, geralmente, o conselho que eu dou e o que eu faço, eu testo entre coisas que já funcionam, né? Mas tem, por exemplo, durante a pandemia, eu fiquei muito tempo parado, e aí em outubro de 2020 teve a primeira liberação, né? Que a gente podia fazer show. E aí durante esse período parado, eu escrevi um show todo, que é o Pai do Gael, que é o show que eu tenho hoje. Eu escrevi ele todo, e aí, quando chegou em outubro, eu praticamente testei o show inteiro com uma plateia. E funcionou, porque eu estava tão vivendo aquilo, eu estava com um recém-nascido em casa e tal, então eu estava tão vivendo aquele momento que as piadas funcionaram bem. Digamos que daquele show ali, 10% eu já tinha feito. E testei quase todo assim na plateia mesmo. Bom, claro que é o pai do Gael, você vendo a parte engraçada e as agruras, né? Que alguém, quando você tem um recém-nascido em casa, quando você tem uma criança em casa, tem as preocupações naturais e tal. E aí você pegou isso e transformou numa visão de humor. Quem trabalha com humor, Oswaldo, enxerga o mundo de maneira diferente, procura enxergar diferente ou é natural mesmo? Você realmente vê coisas engraçadas e situações que outras pessoas falam, você ficaria bravo e tal. Eu diria que eu já enxergo diferente porque eu sou vesgo, né? Então, meu olho é torto, já não enxergo com esse olho, então já enxergo diferente, literalmente falando. Cara, oi. Vale. Sabe quem que é mesmo? Em casa? Quem? O meu cachorro Tsunami. O cachorro dele chama Tsunami. Tsunami? Por que Tsunami? Porque você acha que é. E ele é vesgo? É um arraso. Ele é meio vesgo. Meio vesgo? Tá. Porque quando eu chamo ele pra ir pra direita, ele vai pra esquerda. Tá. Chama pra um lado e vai pra outro, né? Tá. Lulu, seu cachorro é um Lulu da Pomerânia? Não, é o Tsunami de Sorocaba mesmo. E aí, quer dizer, tem essa visão diferente de humor. Como é que enxerga? Eu não sei explicar, assim, porque eu não sei como as outras pessoas enxergam o mundo, né? Mas eu sempre vejo coisas... Eu sabe uma lembrança que eu tenho? Por isso que eu acho que o artista em geral tem uma visão assim, né? Eu lembro de ver coisas e imaginar muito as coisas, né? Por exemplo, eu lembro que eu ia a pé de casa até a escola e tinha uma calçada que eu passava que tinha umas pedrinhas beges, assim, que era tudo coladinho, assim, sabe? E ela parecia muito torrone. Sim. E aí eu brincava que aquilo era um torrone gigante que eu comia. E eu lembro muito bem dessa. Eu tenho essas lembranças de infância muito vivas ainda assim, entendeu? Então, outra coisa que eu lembro, tinha umas plantinhas assim, eu nem sei como que é, mas esses matinhos que crescem no muro, assim, que tem tipo uma florzinha branca na ponta. E eu brincava que aquilo era couve, mas na verdade parecia couve-flor, só que eu falava couve. E eu fingia que eu ia comendo aquilo, indo pra escola. Então eu tinha essas viagens. Inclusive é até engraçado, porque uma viagem que eu fazia na minha cabeça, assim, quando criança, eu lembro de eu sujar a parede com sabão da bucha, assim, sujava, e daí eu pegava o chuveirinho e molhava o sabão, e o sabão que ia pro ralo era o que eu brincava? Eu brincava de caça-fantasmas. Você lembra caça-fantasmas? Ghostbusters. Eu brincava que o sabão era o fantasma, aqui era a arma deles e o ralo era a caixinha que eles prendiam os fantasmas. E eu ensinei isso pro meu filho, cara. Eu falei pra ele que eu fazia isso, porque eu tenho tão vivo isso na minha... Eu devia ter a idade do meu filho e eu lembro bem.
E eu falei isso pro meu filho, agora ele brinca disso, e agora ele tá assistindo Caça-Fantasmas lá de 1984, cara. Ele tá assistindo, hoje eu saí de casa, ele tava assistindo lá. Então, é, é, eu acho que a diferença do humorista ou do artista é que as outras pessoas, elas deixam a vida adulta apagar essa brincadeira da criança, entendeu? E o artista, ele mantém, ele leva até a vida adulta. Eu acho que é isso, cara. É daí que vem a minha visão diferente, assim, eu diria. Diria que é daí, dessa mentalidade de criança ainda. A gente tem uma parte da criança que tá aqui ainda brincando e pensando em torrone, por exemplo, quando vê uma calçada, entendeu? Oswaldo, como é que foi sua primeira experiência de palco? Como é que... Nessa hora que você falou, como foi a sua primeira experiência? Eu falei, nossa, De palco. não sabia que ia chegar nesses assuntos. Dessa intimidade toda aí. Não. Como é que foi essa sua... Assim, subiu no palco, o que foi? Um open mic? Vamos explicar o que é o open mic, por favor. Vai, eu falei aqui, mas o que é? O open mic, o comediante iniciante a gente chama de open mic, né? Que ele vai lá e faz 5 minutos no show de alguém mais experiente. Quem é a Mi Fumier? Boa noite, a live está muito interessante. Tá bom, Mi, obrigado. Oi, Mi, tudo bem? Obrigado. O programa está incrível, adorei entrevistado, explica muito bem. Que bom, né? Legal, obrigado, viu, Mi? Cristiane, tia, oi, mascotinha. E o pessoal, quem que é fã do mascotinha? Que é fã do mascotinha. Joel, sabe fazer piada? O Joel, vou contar um segredo aqui. O Joel foi meu aluno. Pois é. Não sei se você podia falar, mas... Cristiane, é o seguinte, eu fui humorista, tá? Eu trabalhei 4 ou 5 anos fazendo humor, entre 1980, 81 até 84, mais ou menos. Eu trabalhei num programa do SBT chamado Alegria, 82, 83. Foi o programa que o Gugu Liberato começou a fazer aquelas brincadeiras de rua, né? Trabalhava lá o Zé Bonitinho, o Jorge Loredo, né? O primeiro Zé Bonitinho. Trabalhava o Buca, o Gibe, que fazia o Papai Papudo com o Loboso. Então eu tive uma experiência com isso, fazia shows em teatro, fiz muito show em teatro também, então eu também trabalhei como humorista. Mas siga aí, Open Mic. E depois, anos depois ele fez quando você fez lá, eu fui lá conhecer. Ele participou um pouco também, mas ele já tinha a experiência dele, ele foi lá para dar uma olhada como que estava naquela época. Me diverti muito, porque achei que eu vi gente muito talentosa e, assim, deixa eu citar aqui, um dos caras, assim, que eu realmente gostei muito de ver e acho que é muito bom e que faz aquelas piadas muito curtas, né? De uma linha e a piada em seguida, né? Que é o Juliano Coração. Sim, e ele tá muito bem, você lá viu? Lá de Tatuí, né? Ele é de Tatuí, mas ele tá... Mas o Juliano é fantástico. O Juliano fantástico. É muito bom, ele contou umas piadas lá que eu não conseguia parar de dar risada. E é muito rápido, né? Sim. Ele não... quem sou eu para explicar? Mas ele não conta uma história para fazer a piada. Ele fala uma linha, a linha seguinte já né? É a piada one-liner que a gente fala, né? Já é pau. Assim, ele é muito bom. Também ele foi meu aluno, mas ele ele tinha um talento já dele também. E ele tá muito bem. Ele bombou no TikTok, ele tem 6 milhões de seguidores no TikTok. Tá muito bem mesmo. E no Instagram ele tá crescendo bastante também. Morou no Sul, fez muito show legal por lá, agora tá em São Paulo de novo. Mas Jolinho é um cara Ferrioli, muito talentoso. Jolinho Ferrioli, que é mágico também, né? Sim, recreador. Muito também, muito bom, cara bacana. E é louco, se você pensando, né? Uma coisa que eu sempre falo pra galera é que não é muito. Você que viu aquela turma e vendo onde cada um tá hoje, não é muito sobre ser bom, né? É mais sobre quem quer mais. Não sei se você tem essa impressão. Porque tem cara que é muito bom, alunos meus muito bons, que simplesmente não quiseram continuar. E às vezes aquele que não era tão bom foi insistindo, aperfeiçoando, e hoje tá muito bem assim. Foi o seu primeiro curso? O primeiro curso que você... aquele que você participou... Foi da Prefeitura de Votorantim, 2015, 2016. Aquele acho que foi o segundo, ou... Será que foi o primeiro?
Não, o que você participou foi o segundo ou terceiro, né? Foi o segundo ou terceiro que você participou. Né? Mas foi mais ou menos naquela época que eu comecei a fazer os cursos. Começou e aí, né? Foi 2013. O que é Open Mic? O Open Mic é o cara que vai lá para fazer 5 minutos para começar, né? Para começar, né? Ele nunca se apresentou, ou ele se apresentou poucas vezes. Ele vai lá fazer 5 minutinhos no show do humorista mais experiente, né? E um fato interessante, o Open Mics que eu já tive no meu show aqui em Sorocaba, por exemplo, foi o Thiago Ventura. O Thiago Ventura, o Di Lopes, Márcio Donato, os 3 dos 4 amigos ali, né? Eles foram o meu Open Mic. Inclusive no livro do Thiago Ventura ele cita o meu nome, o nome do Fernando Strombeck e do João Valho, que eram os donos do grupo que a gente apresentava aqui em Sorocaba na época. Mas então, isso é o Open Mic. E por que a gente estava falando do Open Mic mesmo? Como é que você começou? Se você começou no Open Mic. Isso, então, como eu comecei em 2008, e aqui em Sorocaba não tinha Open Mic, né? Então, para fazer um Open Mic eu tinha que ir para São Paulo. Até cheguei aí depois de um tempo. Mas o que eu fiz, na verdade, foi... rolou um curso, igual os cursos que eu faço hoje, rolou um curso do Eli André Correia, que é um ator aqui de Sorocaba. Inclusive Se entrega cafona. Isso, se entrega cafona. E assim, foi muito legal, porque o Eli, ele não tinha assim também. Na época eu nem lembro se ele falava técnicas de comédia, mas eu lembro que ele pegava o feeling dele de ator e de comédia que ele gostava, que ele já fazia, né? E a gente se reunia ali todo sábado e um ficava mostrando o material pro outro, o texto pro outro e tentando, né, fazer o outro rir ali. E um ia dando dica pro outro. E no final desse curso eu fiz uma apresentação com ele. Eu até na época eu achava que ia ser muito ruim. E foi bom, cara. Foi muito bom. Todo mundo deu risada. Aí já postei no YouTube na época os vídeos e foram bens também. Então, a minha primeira apresentação foi boa. A gente costuma dizer que quem vai bem na primeira apresentação, a segunda vai ser horrível. E a minha segunda foi horrível. Que a segunda eu fui abrir um show de forró. Na época. Né? Tava na moda o forró universitário, né? Que o pessoal dança agarradinha. Um amigo nosso lá que nunca mais fez stand-up depois desse dia chamou eu e o João. Pô, arrumei um bar legal pra gente fazer. E a estrutura do bar era legal. Tinha um palco legal, tinha uma estrutura de som e luz legal. E foi, poxa, vai ser legal. Era o Bar Brasil ali na Antônio Carlos Comedy. Não existe mais, obviamente. Mas aí, falou, vamos lá. Só que ele não explicou pra gente que a gente ia entrar antes de um show de forró. Aí que tava rolando, a gente chegou lá, tava rolando forró no playback, o pessoal tudo dançando ali de chinelinho. E aí, pra montar a banda, entre parar o playback e montar a banda, o músico chegou lá na frente e falou, seguinte, os amigos meus aqui vão fazer o que é mesmo? Ninguém sabia o que era. O que eles vão fazer mesmo? Vão contar umas piadas? Né? Vou contar umas piadas aqui, fazer um negócio aqui. Vocês vão ver como é que é. Beleza. E nisso esvaziou a pista, porque as mesas estavam todas encostadas na parede, e ali o meio tudo vazio, não tinha nem mesa para ninguém assistir. Aí ficou uns 2 malucos de dread, assim, olhando assim pra gente, tentando entender o que era. O máximo de risada que a gente tirou foi alguém fazendo assim, tipo... tá. Foi horrível, experiência horrível. Mas assim, foi legal porque a gente entendeu a importância de você estar num lugar próprio para isso, né? Porque as pessoas acham que, por exemplo, se eu vou num restaurante para jantar e chega um músico lá, começa a tocar um violão, cara, é super agradável. Ele tá ali, tá tocando um violão, tá, às vezes num volume que dá para conversar, aquele som ambiente, é legal. A comédia não pode ser seu ambiente. Então, para eu chegar fazendo piada ali, contando minhas histórias, as pessoas têm que estar 100% me assistindo ali. Até pode pegar uma cervejinha, um negócio para comer, como são os comedy clubs hoje em dia, né? Mas não dá para a pessoa ficar aqui conversando e comendo um rodízio de carne ou um rodízio de pizza, não dá, né? Ou dançando forró, que foi no caso. Mas é assim, o bom é que eu já aprendi isso na minha segunda apresentação. Quer dizer, nesses lugares, o cara tá lá para dançar forró, né? O cara foi lá para isso, para dançar e tal, e não para assistir. Oswaldo, passados esses 16 anos, você pegou a pandemia, né?
E a gente que trabalha com coisas que necessitam 100% de aglomeração, que era exatamente o que era proibido, né? Eu, no meu trabalho, por exemplo, eu fiz um em março de 2020. Em março, o outro eu fui fazer em outubro. Tá? Eu fazia 5, 6 por mês. Então, março, no sábado anterior à decretação da proibição, que foi na terça-feira a proibição, então nesse sábado eu fiz, né? Tinha um fotógrafo trabalhando lá, o fotógrafo levou uma objetiva, uma matéria objetiva desse tamanho, e ele fazia foto dos noivos de sei lá quantos metros de distância, de tanto medo, porque a gente não tinha vacina, não tinha nada. Então foi em março, e a outra eu fui fazer em outubro. Então, como é que e você enfrentou isso, passou, você disse que escreveu o show e fez outras coisas, incluindo isso, como é que você vê hoje a profissão de comediante, de stand-up, e o que mudou muito, já falamos o politicamente correto e tal, mas o que você pontuaria assim, olha, mudou isso, isso e isso, e quais são os grandes desafios hoje? Já vou incluir também as redes sociais, Sim, como é sim. que é? Em 2008, quando você começou, não era bem assim, né? Não. Primeiro, eu te comentar sobre a pandemia, né? Aham. Você comentou, a pandemia ali foi um desafio para todo mundo, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, foi uma coisa muito louca, né? A gente até esquece às vezes, mas foi uma coisa muito louca. E A gente quer esquecer, porque a foi gente demais, quer né, esquecer. cara? Foi demais. Assim, aí começaram a surgir lives, o pessoal começando a fazer live. Tá, mas live, e aí? Eu vou fazer uma live, eu vou fazer um show, e ver quem entra para me assistir. Não fazia muito sentido para mim. Aí tinha os shows para carro, que alguns fizeram. Eu cheguei a fazer um. Você apresentava no estacionamento, aí não existia risada, era farol e buzina. É estranho, né? Você apresentar com farol. Eu fiz uma apresentação até que foi razoável, foi menos. Achei que não foi tão ruim quanto eu achei que ia ser, assim, a estranhice, assim, né? A estranheza, né? Aí um dia um cara entrou em contato comigo para fazer um show online para a empresa dele. A empresa tava todo mundo trabalhando no home office, eles precisavam espairecer, precisavam de alguma coisa. Eu falei, cara, mas eu não sei se eu consigo fazer isso legal. Aí ele falou, não, vamos fazer, tal, não sabia nem como cobrar. Porque eu falei, poxa, eu vou cobrar um negócio que eu acho que vai ser ruim. Aí ele falou, não, eu pago tanto pra você, tal. Eu falei, não, beleza, vou fazer, a gente vê como é que é, se for muito ruim, você não precisa me pagar, tal. E eu falei, beleza. Aí eu chamei um amigo meu para me ajudar, né? Falei, bom, vou fazer assim, vou montar. A minha ideia foi o seguinte: foi montar o microfone e o notebook para eu apresentar para a galera. Eu falei, não, eu preciso fazer na sala de casa, mas preciso fazer um ambiente que seja legal para mim, que pareça um teatro. Então eu montei um microfone igual esse, no pedestal ali, em pé em casa. E o notebook. Daí qual que era a minha ideia? Eu comecei interagindo, aí eu desligava o áudio do público e contava minhas piadas. Essa era a minha ideia. A minha ideia foi essa. Meu amigo ficava ali no chat, respondendo a galera. Eu contava as piadas, de vez em quando eu parava para interagir com a galera. Só que daí eu comecei a fazer isso, eu comecei a contar minhas piadas e comecei a não escutar a risada. Aí já falei, não, isso aqui tá errado. Isso aqui não tá certo. Daí eu falei, não, liga o áudio deles aí. Aí comecei a conversar. Não eram muitas pessoas, eram, sei lá, 30 pessoas. E comecei a conversar com eles pela tela do notebook ali. E aí, e conversando e soltando minhas piadas e fazendo o meu show, ouvindo mesmo eles. E vendo o que estava acontecendo. E eu falei, poxa, então é isso. É isso que eu vou fazer durante a pandemia. E aí eu comecei a fazer shows para empresas dessa maneira. Só que daí eu já fui aperfeiçoando. Não precisei chamar mais esse meu amigo. Aí eu fazia sozinho, colocava eles na tela, na TV de casa. Então aqui, imagina essa TV aqui, sei lá, cabe o quê? 100 pessoas aqui, pelo menos um quadrado grande aqui. Então, sei lá, eu ia fazer um evento que ia ter mais de 100 pessoas. Mas a minha TV não era tão grande assim, mas sei lá, ia ter 50 pessoas. Tinham 50 pessoas ali na tela e eu via quem tava com criança no colo, quem tava numa sala engraçada e tal. E aí eu começava a interagir. O Carlos ali, era bom que eu pegava o cara sabia que eu podia mexer com ele a qualquer momento. E ele não sabia nem se eu tava olhando para ele ou não, porque na tela, né? Falava, o Carlos aí tá com uma criança no colo. E daí eu já brincava e fazia uma piada e fazia meu texto. E aí fui aperfeiçoando. Essas reuniões online, elas começavam antes, às vezes, do show.
Então eu entrava antes, oculto, via o que estava rolando na reunião, já pegavam as brincadeiras. Vou dar um exemplo. Eu fiz um evento para as lojas americanas na época. Eu entrei antes e estava tendo um palestrante e ele citou signos. Ele falou alguma coisa sobre signos e eu vi que a galera gostou. Ah, porque o signo, fulano, não sei o que lá. Aí eu lembrei, puxa, eu tenho um texto de signo que eu escrevi e nunca apresentei no palco. Peguei o texto, coloquei, eu fazia uma estante assim com os meus textos para eu lembrar tudo ali. Coloquei, já entrei fazendo piada sobre isso. Pô, a galera gostou pra caramba. Fiz texto sobre home office. Fiz os tipos de participante de home office. Aí todo mundo se identificava, porque eles estavam vivendo aquilo. Então, durante a pandemia, por incrível que pareça, ali no final do ano de 2020, eu cheguei a fazer 3 eventos no dia para a empresa. No mesmo dia eu fazia 3 eventos, de meia na sala de casa. Era legal. Foi assim, lógico que a pandemia não era legal, mas foi uma experiência muito legal. Não eram shows nota 10, mas não foi nenhum show ruim, entendeu? Não foi nenhum show nota 5, foi todo show de nota 7, nota 8, que eu peguei um jeito de fazer. Inclusive eu achei, pelo andar da carruagem, que depois da pandemia isso ia continuar acontecendo, porque a galera falava muito, não, agora as empresas vão ser todas home office, e não, a galera não viu a hora do presencial. Tem empresa que desistiu disso, né? E agora, sobre as mudanças de lá para cá, eu já citei a mudança da moda, né, do politicamente correto, como a moda da piada, né, como eu disse, mas uma coisa que mudou muito também, lá no começo era muito fácil eu trazer gente pro meu show, porque era um anúncio no Cruzeiro do Sul que saía, não era nem anúncio, era uma matéria que saía. Você mandava lá, toda semana eu mandava o release do show pros jornais. Mandava pro Cruzeiro, pro Diário de Sorocaba, mandava lá pro Bom Dia, mandava lá e ficava torcendo para eles publicarem no Caderno de Cultura. Tinha dia que eles publicavam uma notinha, tinha dia que eles publicavam uma foto e uma notinha. O dia que saía a foto, o show seguinte ia estar lotado, cara. Era assim. Aí teve um período que era os sites de venda coletiva. Groupon, Peixe Urbano, não sei se você lembra dessa fase. Tinha um período que a gente fazia muito rádio, tinha um período que a gente fazia muita panfletagem. O primeiro show que a gente lotou, que foi a nossa estreia, porque por incrível que pareça, a gente lotou 2 sessões lá no Sorocaba Shopping. A gente lotou no Orkut, mandando mensagem. Amigo por amigo. Vou fazer o show, e foi fazendo boca a boca, e a gente foi vendendo o ingresso ali pelo Orkut, cara. A gente ia entregar o ingresso ou a galera ia pegar no ponto de venda. Mas hoje você nem consegue mandar 200 mensagens que trava, né? Mas naquela época podia. Naquela época você podia fazer um spam manual ali e ficar, olha, tô fazendo esse show, pai, mandava. E não era nem imagem, nada, era escrito mesmo, né? Então, aí agora hoje é a rede social, né? Hoje é tudo rede social. Ah, tiozão. Oi. Ah, depois de tudo isso, o senhor pensa em piada o dia inteiro? O dia inteiro não, mas o tempo todo vem. Não digo o dia, toda hora, né? Mas o tempo todo vem alguma situação, coisa, você procura enxergar você enxerga algo diferente naquilo. Né? Tem um texto que eu faço, que tá no meu especial, tá no YouTube, quem quiser assistir, que eu conto sobre eu ser assaltado. Né? Eu, minha esposa, na época namorada ainda, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, a gente foi assaltado, assalto à residência, cara. Armado, foi amarrado no quarto. Coisa tensa, mas eu lembro de pensar eu amarrado no quarto, deitado, eu lembro de pensar, putz, se eu falar sobre isso e tal, vai ser engraçado. Eu lembro disso, cara. É muito louco, imagina, o cara achando que tá botando maior medo e eu lá, putz, essa piada acho que é boa, hein? Porque a minha sogra, uma coisa que engraçada que aconteceu, ela se soltou 3 vezes. Os caras amarraram a gente com fita Hellerman e ela se soltou 3 vezes. E aí eu conto essas coisas no palco. Você dando trabalho pro assaltante, tinha que ir lá amarrar de novo. Tinha que ir lá amarrar de novo. Ô, minha senhora. Sabia que minha sogra era o MacGyver. Colabora aí, James Bond. Mas é bem isso mesmo. Então, eu lembro, por exemplo, uma coisa que aconteceu, ele apontou a arma pra minha cara e a cara da minha esposa. E eu comecei a olhar pra ele, não machuca a gente. E ele fala, não olha pra minha cara não, não olha pra minha cara não. E eu
ir pra explicar pra ele que eu sou vesgo, né? Nem tô olhando pra você. Então eu acabei levando pro palco isso aí. Mas então a gente pensa em piada assim o tempo todo mesmo. É muito louco. Ô, Oswaldo, então hoje, quer dizer, você diz, as redes sociais mudaram tudo, né? Mudaram tudo que qualquer profissão que você pense hoje e fazer, as redes sociais, elas mudaram a maneira de você se relacionar. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque tem um humorista, um comediante que está fazendo muito sucesso, que não é brasileiro, que é o Paul Cabanes, né? Que é francês. E eu vi entrevistas dele, participações dele, e ele fala muito em você. Ele fala muito, fala, não, porque o Oswaldo e tal, tal. Que começou com aquelas conversas, eu comecei a ver, eu vou embora, Oswaldo. Né, quando falava, você fala, não, peraí, não, mas não é isso. E aí você tentava explicar para ele as expressões brasileiras, o que significa, meia, né? Eu lembro de você falando do meia, né? E ele cita muito você. Como é que é essa tua relação de amizade com ele? O que aconteceu? Você foi professor dele, é isso? Ele me procurou ali antes da pandemia para fazer uma mentoria online de stand-up, que na época eu dava essas mentorias. Naquele primeiro momento até não rolou. Mas aí quando entrou a pandemia mesmo, eu procurei ele de volta. Falei, cara, vamos fazer uma troca? Você me ensina a falar francês e eu ensino você a fazer stand-up. Aí ele me liberou acesso ao curso dele, ele é um ótimo professor de francês. E é muito legal que agora, depois de muitos anos, ele tá rodando o Brasil com o show dele, lotando. E eu não sei falar nada de francês, né? Mas eu falo assim, mas pelo menos eu fiz amizade com o professor e ele me levou pra França e traduzia tudo pra mim, olha só. Então ficou muito melhor. Oswaldo, eu sei falar francês. Ah, é? É. Fala alguma coisa aí pra mim. Francês. Eu não vou nem comentar nada. Então, aí você realmente, você foi para a Europa, né? Você foi para a França, para Portugal com ele, né? Eu acompanho seus vídeos, eu assisto os teus vídeos, e você foi para lá. Quer dizer, nada é por acaso, né? De repente, ele entra em contato, vocês não rola a aula de francês, mas de mentoria de stand-up, e de repente isso acaba dando uma alavancada, não só na carreira dele, na minha opinião, claro, é excelente, porque ele brinca o tempo inteiro com essa diferença, esse choque cultural, essas diferenças e tal. Mas deu uma alavancada também, né? Quer dizer, te colocou num cenário maior, sim. né? Sim, mas assim, eu vou te dizer que, embora. Porque assim, a gente ficou amigo ali, a gente foi ficando amigo durante essas aulas. Começamos a conviver mais, fazer alguns shows juntos. Mas ele tinha essa coisa de criar muito, né? De criar para rede social e vídeo todo dia, e eu não tinha. E ele falava, cara, ele gravava com um cara que trabalhava na padaria, o Zé da padaria. Ele falava, cara, o Zé da padaria foi mandado embora. Eu não tenho com quem gravar, eu precisava de um brasileiro para gravar. Vamos gravar comigo e tal. Vamos gravar. E aí a gente atravessou a rua, saímos do show que a gente tava, a gente atravessou a rua, foi num boteco, e aí a gente nem não tinha pensado no que a gente ia gravar. A gente ficou conversando ali, e daí pegamos uma cerveja, a gente conversando, e aí eu comecei a falar, isso aqui tem na França? Tipo, era uma Heineken. Isso aqui tem na França? Daí ele, putz, a gente podia, acho que eu que falei, sério, podia fazer um vídeo desse, eu falando, porque você deve ouvir isso todo momento. Isso tem na França? Tem na França, e às vezes é um negócio que nem é brasileiro, né? E aí o primeiro vídeo foi isso. Eu perguntava se a cerveja, se a Heineken ele tinha na França. Ele falava, Oswaldo, é holandesa isso aí, não é brasileira. Lógico que tem lá. Também tem lá, né? Aí falava uma outra coisa, ele falava, não, mas isso aí também. E o terceiro era o pão francês. Aí ele, Oswaldo, isso é um pão francês. Deu, mas tem lá? Aí isso foi uma sacada que ele teve na hora. Já sei, eu vou falar na hora. Vou embora, Oswaldo. É uma coisa bem francesa. Ele nem lembra que ele falou isso, mas ele falou. É uma coisa bem francesa falar assim. Falei, tá bom. E aí ele falou, vou embora, Oswaldo, muito por acaso ali, sem pensar, sem nada. E esse primeiro vídeo já bateu mais de 1 milhão de visualizações em todas as redes. E foi bem no momento que o Instagram deixava postar compartilhado, né? Começou essa coisa de deixar postar compartilhado. Então aquilo daí eu comecei a ver, eu postava um vídeo com ele e dava, sei lá, ganhava não eram muitos, mas eu ganhava ali 20 seguidores no dia que eu postava com ele. Daí os outros dias não ganhava nada.
Eu falei, poxa, esse negócio de rede social dá certo mesmo. Aí na semana seguinte, postava um vídeo com ele, 20 seguidores. Aí um dia viralizava muito um vídeo, 100 seguidores. Eu, nossa. E ele falava pra mim, você precisa começar a postar, você precisa começar a postar, você precisa começar a postar. Então, assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, às vezes, que ele me ajudou por conta dos vídeos com ele, na verdade ele me ajudou muito mais me dando a dica da frequência das postagens e de como eu deveria lidar com as redes sociais. Porque aí eu comecei a replicar isso no meu conteúdo. E ele falava pra mim, essas participações comigo, é legal pra você, mas o que vai te dar seguidor mesmo são os virais. Quando você viralizar vídeo. E dito e feito. Aí um dia eu viralizei um vídeo que era um diálogo com a minha esposa, que deu, sei lá, 1 milhão na noite, assim, e o total deve ter dado uns 6 milhões em cada rede social também. E aí eu comecei a replicar aquele formato, que era uma caixinha de pergunta, e minha mulher meio que me humilhando, assim, né? Sim. Daí eu fui replicando aquele formato, aí aquilo já foi caindo um pouco. Aí eu tentei no primeiro momento gravar com outros gringos, meio que virar o amigo brasileiro dos gringos. Até foi bom os vídeos que daí eu gravei com a Olga, eu gravei com a Katiusa, que é a outra russa, gravei com a... Com a alemã? Com a alemã não, eu gravei com a Rose, que é uma inglesa, lá do Rio de Janeiro. Gravei com um argentino, gravei com um colombiano, que depois até descobri que o cara nem era colombiano, era um brasileiro. Enfim, mas esses vídeos foram muito... Gravei com uma uruguaia também. Esses vídeos foram muito bons, de visualização e de repercussão. Mas não me fazia sentido, porque eu não era o amigo dos gringos. Eu era o amigo do Paul. Do Paul, é. E não tinha sentido eu começar a caçar gringo no Brasil. Mas tinha muito sentido, e já era o projeto que eu tinha antes da pandemia, tinha muito sentido o pai do Gael para mim. Porque eu sou o pai do Gael e eu convivo com meu filho, eu vivo de uma forma muito intensa a paternidade, assim. Então eu comecei a tentar o conteúdo da paternidade até que eu emplaquei esse conteúdo. Ou de sair com a roupa do time é sensacional. Então, que ele, depois no final ele sai, né, com o Vai Corinthians, né? Então, e a sua mulher brava porque você vai sair com essa roupa, Oswaldo, você vai e troca, é outra de camisa, é outro time de futebol, é outra camisa, e aí até que sai o seu filho, o Gael, sai com a camisa do Corinthians. Assim, então, e aí pra mim, aí ficou, porque aí, cara, aí era eu pegar a minha vida e transformar em roteiro. E foi o que eu comecei a fazer. E continuo fazendo os vídeos com o Paul, vez ou outra, não é o foco principal, mas viajo com ele nos shows dele, participo do show dele, mas eu tenho esse meu trabalho do meu conteúdo que eu venho batendo muito. E assim, o conselho que eu dou para as pessoas, que às vezes as pessoas podem ver e falar assim, o Oswaldo deu certo porque ele começou a gravar com o Paul. Mas não, o que deu certo foram as dicas que ele me deu. E você tem uma história muito antes, isso, né? Eu tenho uma bagagem, né? Claro. Mas mesmo, lógico que a importância dele foi muito crucial. Mas o que eu digo que ele foi muito mais importante nas dicas que ele me deu sobre conteúdo do que nos vídeos que eu gravei junto com ele, entendeu? Então às vezes a pessoa fala assim, vou tentar gravar lá com o Oswaldo, tentar gravar com a Virgínia, que é isso que vai fazer bombar. Não, o que vai fazer dar certo é você ter o seu conteúdo, você produzir de verdade. Você aparecer um vídeo de um famoso um dia, aquilo vai dar uma repercussão momentânea, mas o que vai fazer você crescer nas redes sociais é a frequência diária, você testar formatos, você ter coragem de mudar, pô, isso aqui não tá dando certo, vou mudar outro, entendeu? É essa coisa, né? E tá dando certo pra mim, assim, tô crescendo ainda, mas tá indo bem. Tá indo bem. 16 anos, quer dizer, algumas coisas, principalmente, embora hoje o pessoal ainda tenha uma certa ilusão, né, Oswaldo, de que com relação às redes sociais as coisas acontecem muito rapidamente, mas na parte artística, as estradas ainda são muito, você tem muita estrada para continuar, né? Quer dizer, o cara fala, mas o Oswaldo, você viu, o Oswaldo está fazendo sucesso de repente. Não, você tem 16 anos, né? E 16 anos é tempo pra caramba, né? Você tem artistas aí que levam 20 anos para falar, aí, não, apareceu agora, mas não sabe a história que tem por trás, né? Esses anos todos de muita ralação, de muito teste, de alguns fracassos, porque você aprende muito quando você erra, né? Quer dizer, tentei e não deu certo. Por que não deu certo?
né? Então, essa você não erra mais, né? O professor na faculdade diz, né? Bom, pô, professor, tirei uma nota baixa aqui, errei essa pergunta. Então, essa aqui você não erra mais, É. né? Porque errou, é uma oportunidade. Oswaldo, a gente está, é uma hora, passa rapidinho quando a conversa é agradável, Joel. principalmente com você. O que é que você quer, Tio mascotinho? Joel e tio Oswaldo. Oswaldo. Antes de terminar, eu posso ir no seu curso? Você me ensina a fazer piada? Pode. Inclusive, ele parece muito um aluno meu, que é o Lucas, que é igualzinho, assim. É igualzinho. Até o jeito de falar, eu ô, posso professor! conhecer o tio Ele Lucas. fala assim, ô, professor! Eu posso conhecer esse aluno? Pode. Que legal. Tá bom. Eu queria que você fizesse depois uma piada pra mim e pro Tsunami. Tá, piada, ele vai eu preciso- pensar, vou pensar. ele vai pensar Ele vai nisso. pensar. Então, Muito obrigado, tio Oswaldo. Valeu, mascotinho. Então, Oswaldo, então a gente está encerrando. Você já deu a dica, eu ia falar para você dar uma dica, aí você já deu, né? De como é que faz. Então, antes de você deixar os seus contatos, ia pedir para você fazer aí um texto seu aí para os nossos pessoal que está assistindo a gente. E fique à vontade aí. A gente, não, assim, fazer o texto, eu não vou conseguir ser engraçado assim do nada, né? Claro. A gente tenta, às vezes na conversa, a gente tenta jogar uma coisinha ou outra, até uma maneira da gente testar, às Sim, vezes, claro, né? claro. Mas uma coisa que eu vou contar uma do meu show do Pai do Gael, que eu comento assim, né? Eu falo que aí a gente decidiu ter um filho, né? A gente não fez nada demais, a gente só parou de evitar, né? De evitar um ao outro. Falou, vamos tentar se encontrar pelo menos, né? E eu explico, porque tem as meninas que fazem, né? Tem as mulheres que têm uns esquemas para engravidar, né? Eu lembro que quando a Vanessa estava grávida, a gente estava tentando engravidar, tinha uma amiga da Vanessa que sempre falava para ela assim, falava, você tem que se fizer em tal posição vai nascer menino, em tal posição é menina, em tal, depois do solstício de inverno nasce gêmeos. Ela era cheia dos esquemas para engravidar. E essa menina teve filho. E quando teve filho, eu falei pra Vanessa, falei assim, mas não é por nada, você viu? Sua amiga teve filho, mas não é por nada, mas o menino nasceu feio, né? Não, é verdade, a gente tem que falar que existe o nenê feio, nasceu feio, né? Claro. E não é que ele era feio, ele era bravo, Joel, ele era nasceu assim, meio, sabe, cara de funcionário público, sabe? Cara de contador da prefeitura, sabe aquela coisa? E aí aí eu falei pra ela, ele era bravo e ele tinha o cabelo vermelho, assim, pra cima, né? Eu falei pra ela, nossa, não é por nada, mas sua amiga fez tanto macete pra engravidar que desbloqueou a Akuma do Street Fighter. O cabelo vermelho parecia o Pestinha, né? Do personagem do filme. Esse é o... Pestinha. Meu querido Oswaldo, então me diga aí, o Cristiane, deixa o mascotinho virar stand-up, virar stand-upper. Como é que chama? Como é que é o termo correto? Porque stand-upper, que é o que levanta, né? O correto aqui pra gente fala comediante ou humorista. Na verdade, o correto seria humorista, né? Aliás, os dois estão corretos no caso, né? Porque o comediante é quem atua fazendo comédia e o humorista é quem escreve ou produz, né? No caso, né? O cartunista é humorista também. Mas pra gente, tanto faz, porque a gente escreve e atua, né? Então tanto faz comediante ou humorista. Mas stand-upper também dá pra usar. Eu gosto dessa palavra, fica bonitinho, né? Stand-upper. É porque vem dos Estados Unidos, na verdade, né? Os primeiros são de lá, Sim, né? sim. Eles que começaram. Aqui, né, no Brasil, a gente teve... O pessoal coloca como primeiro comediante stand-up o Zé Vasconcelos, que contava histórias no palco, só ele, né? Era só ele e ele começou porque chegou lá, não tinha nada para fazer, não tinha como fazer, ele começou a contar a história, mas o próprio Chico Anísio fazia stand-up, Jô Soares fazia stand-up. Tem um sorocabano que acabou, que se tornou um grande humorista, Sérgio Rabelo, né? E o Sérgio Rabelo, ele tem em 92, a gente fez um projeto cultural chamado De Volta ao Ninho, que era para trazer, para se apresentar em Sorocaba, os artistas sorocabanos que faziam sucesso em nível nacional e nível mundial. E trouxemos
a Faro, né? E Neuza Maria Faro, falecida já recentemente, mas que é sorocabana, né? Tinha um músico do grupo Raízes de América, que era sorocabano, e um dos que vieram fazer foi o Sérgio Rabelo, né? Que é daqui de Sorocaba. E o Sérgio Rabelo tem uma história interessante, rapidamente contando. Ele foi fazer um show no Rio de Janeiro, ninguém sabia quem era o Sérgio Rabelo, ninguém sabia. E ele era publicitário e a divulgação do show dele, a coisa é: venha ver um novo show de Sérgio Rabelo. Venha ver tudo novo e tal, né? Venha ver, é um novo show com todo inédito, não sei o que. O pessoal fala, mas quem é esse cara? Como ver um novo show? A gente nunca viu nada, né? E aí isso despertou uma curiosidade do Sérgio Rabelo, que hoje acho que mora em Portugal, né? E um grande também humorista de stand-up. Então, e aí começou a surgir no Brasil essa safra que você acabou, né? O Rafinha, o Danilo Gentili, o Diogo Portugal, aí isso acabou. Mas, por exemplo, quem quiser te achar, ver teus vídeos... Qualquer rede social... @Osvaldo Barros Oficial, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Osvaldo Barros Oficial, Osvaldo com V. Por que oficial? Tem um fake? Não tem fake. Mas estou trabalhando muito para ter muitos fakes. Se você quiser sair daqui e fazer um fake, eu até compartilho nos meus stories lá para ajudar. Osvaldo Barros Oficial. É só seguir lá aí acha seu contato. Quem quiser também comprar o meu livro, beleza. ou fazer o meu curso, que é aqui em Sorocaba, tem um link lá na bio do Instagram. O link para comprar o livro ou para fazer o curso. Tem um curso online, que é formatado já, pronto, e tem o curso presencial. Você tem um curso presencial aqui em Sorocaba, você tem um espaço onde você... Isso, aqui em Sorocaba, toda terça-feira. Me procura nas redes sociais que eu respondo lá, no Instagram, principalmente foi no Instagram. Nas outras vezes eu não vejo as DMs, mas no Instagram eu vejo. E esse aqui eu vou deixar de presente pro Joel aqui. Muito obrigado. Osvaldo, então, de novo, muito obrigado. O Pai do Gael é o espetáculo, mas você... Esqueci de falar, agora em março, dia 21 de março, eu vou estrear um espetáculo novo na Black House. Eu ainda nem tô divulgando ainda, mas é em primeira mão aqui. É um show chamado Teste de Paternidade. É verdade. Não, mas é verdade. Não quero afastar os pais, não é isso. Eu quero que os pais... Aqui, ó. Mas o teste de paternidade... Corta aí, Emerson, para a câmera. Onde tá? É um show É um show onde o pai pode levar o filho. A ideia é essa. É um show interativo, onde os pais podem ir com os filhos e a gente faz umas brincadeiras no palco entre pais e filhos e vai ser bem legal. Teste de paternidade, quase sendo pai de novo, né? Muito bem. E aí, então, para fazer o seu curso, pode procurar lá, né? Mas então, estava falando, então, Osvaldo, muito obrigado. Essa abertura, o início do Mascotinho falando do pai do Gael, isso foi proposital, porque a nossa proposta aqui no Assim Podcast é saber, além do profissional, né, é saber da pessoa, do ser humano, né, do Osvaldo Fagner Barros, tem mais um nome aí, CPF, RG, é do ser humano, da pessoa. Então essa do pai do Gael, claro, fazendo esse callback do nome do espetáculo, mas assim, para dizer que o Osvaldo Barros, humorista, que é o ser humano e é o pai, né, e pelo que a gente vê, é muito orgulhoso, muito feliz por ser pai do Gael e agora o pai da Lara. Então, assim, que a Lara venha com saúde, que seja motivo de alegria, mas não só de alegria de espetáculo, de comédia, mas de alegria pessoal mesmo, daquela coisa do pai, da família, você, tua esposa, agora o Gael promovido, é o irmão mais velho, né? Então, a proposta era essa, falar da tua
da tua profissão, mas também conhecer um pouquinho mais do ser humano. Então, muito obrigado. Adorei Sucesso total para você. Eu tenho particularmente uma grande admiração por conhecer um pouquinho da tua história também, porque quando teve aquele curso lá e eu fazia parte da administração e o curso foi feito em parceria com a Secretaria da Cultura, o Marcelo Domingues era o secretário, é um cara, um cineasta maravilhoso, um cara sensacional, que eu vou trazer ainda aqui para falar com a gente, mas assim, pude conhecer um pouquinho, né, da sua história pregressa, né, até antes disso. Então, fiquei muito... gostei muito de conhecer o ser humano também, além, é claro, do comediante, que na minha opinião é um dos melhores que eu já vi. Né? Conheci vários, mas tenho um grande carinho por você. Muito obrigado por ter vindo, viu? E que corra tudo bem com a tua esposa e que a Lara nasça aí com muita saúde e muita alegria. E, claro, que nasça parecida com a mãe, porque também não vai rolar. Um abraço, obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Mascotinho, vamos embora. Vamos lá tomar Vamos tomar aquele sorvete, não? Não vai, né? Pode falar aí, Mascotinho. Vamos, o Oswaldo vai também tomar sorvete? Oswaldo, eu vou levar o tio Oswaldo tomar sorvete. Você tá falando aí quem vai nascer? Posso ser amiguinha da tia da Lara? Claro. Quer ser amigo da Lara? Da Lara que tá vindo ao mundo, né, tio Oswaldo? Isso, é a Lara que tá vindo ao mundo. Claro, pode ser sim, Mascotinho. Ah, que legal, então. Então tá. Obrigado por participar aqui, tio Oswaldo. Valeu. Muito bem. Gente, estamos indo. Obrigado. Valeu por ter assistido. Você assistiu em outro dia aí, né? Tivemos aqui o Oswaldo Barros hoje, comediante de stand-up. E semana que vem nós estamos de volta. Vamos ter aqui um entrevistado muito, muito especial. Você vai saber durante a semana aí quem é, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Se inscreva aí no canal, no Sua Digital TV, no nosso Assim Podcast. Ative o sininho, compartilhe, ajuda a gente aí, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau, gente.